Olá pessoal, na primeira parte da nossa conversa a gente falou sobre algo essencial, compreender os sinais e o papel da família. Falamos sobre como o olhar atento, a escuta e a presença dos pais fazem toda a diferença para identificar o que a criança precisa e também sobre o quanto o conhecimento pode ajudar a reduzir a ansiedade diante de um possível diagnóstico. Agora, nessa segunda parte, a gente vai dar um passo adiante. Se antes o foco era entender, agora o foco é lidar. Lidar com os desafios do dia a dia, com as mudanças da rotina, com o comportamento, com o cansaço e também com o cuidado emocional de toda a família. Vamos conversar sobre como construir uma rede de apoio sólida, como adaptar a rotina com leveza e como respeitar o tempo e as particularidades de cada criança, seja ela autista, com TDAH ou com outro tipo de neurodivergência. Porque no fim das contas, o que mais importa não é apenas reconhecer os sinais, mas saber o que fazer com eles e seguir aprendendo, um dia de cada vez, com amor, com presença e com esperança. Então vamos lá, eu sou o Igor Tanuri e esse é o Pai Descer no Paraíso, conteúdo de qualidade para falar sobre parentalidade, sobre paternidade e também sobre maternidade, com o intuito de contribuir com conhecimento e experiências para ajudar você a construir um lar mais harmonioso com a sua família e também para ajudá-lo a dar o melhor apoio possível no desenvolvimento dos seus filhos. Mas vamos lá, Aline, eu gosto de falar muito que acho que o diagnóstico ele traz luz, né? Trazendo luz, ele traz muito mais compreensão e, consequentemente, ele transforma a forma como eu lido com aquilo, né? Ou seja, se eu lia os comportamentos dos meus filhos de uma determinada forma e há um diagnóstico, eu passo a ler isso completamente diferente, a lidar com aquilo diferente. Isso vai mexer com a paciência, com a compreensão, com a abordagem, com as ferramentas que eu vou usar no dia a dia com meu filho, ou seja, traz muita coisa importante e que vai trazer um ambiente, uma relação muito mais saudável, né? Quando uma criança é diagnosticada com TEA, né, com autismo, quais são os primeiros passos que o pai e a mãe devem se preocupar para tentar procurar ali o melhor planejamento terapêutico possível para aquela criança? Então, quando a família está antes do diagnóstico, geralmente ela se sente perdida, porque ela tá vendo desafios ali que ela não tá conseguindo manejar, ela tá vendo a criança com prejuízos, com dificuldades que ela não tá conseguindo ajudar. E aí muitas vezes o diagnóstico chega com essa luz, como essa clareza que às vezes traz um desafio diferente, né? Mas junto com isso traz a realidade dos fatos e aí traz um alívio. E aí na hora que essa família se sente aliviada, né, mas ao mesmo tempo ainda não tem uma direção, ela precisa encontrar uma equipe que funcione como rede de apoio. A equipe de intervenção, incluindo escola, incluindo babá, incluindo profissionais de saúde, precisa ser rede de suporte para essa família. E aí, nesse processo, eu gosto muito de usar uma metáfora da viagem. A gente vai fazer uma viagem juntos. Se eu vou viajar junto, eu preciso ter clareza de nós vamos de carro, de ônibus, de avião. Nesse momento, qual vai ser a forma de caminhar aqui? Vai ser como a fono, vai ser como a TO. O que nós vamos fazer? Quem vai junto nessa viagem, né? E para onde eu vou? Que é a importância do plano de tratamento. E, infelizmente, ainda vejo terapeutas que fazem uma intervenção sem um plano terapêutico definido. E isso é mais ou menos a ideia de eu falar, vou viajar sem definir se eu vou para o Rio ou para São Paulo. Tô só andando de carro. E isso me inquieta muito, porque essa criança está perdendo tempo, essa família está perdendo tempo e está com a sensação de que está sendo feito algo. E que aquilo vai resolver, entre aspas, aquilo vai ajudar no processo da criança. E não vai. Então, você ter uma equipe que tenha objetivos bem definidos, eu penso que é meio caminho andado para o processo. Porque se eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei como eu vou. Perfeito.
né? Então eu preciso ter essa clareza e muitas vezes é a equipe de tratamento que vai ajudar a gente a direcionar, separar o que é prioritário em termos de aprendizado, porque todos nós temos muito a aprender, Sim. mas o que é prioritário para essa criança nesse momento, o que mais vai trazer impacto para melhorar a qualidade de vida dele e da família toda. Né? É esse olhar, esse raciocínio clínico que vai contribuir muito para a montagem de um bom plano terapêutico. Perfeito. E que pode envolver aí um psiquiatra infantil, pode envolver um neuropediatra, um psicólogo, a fono, terapeuta ocupacional. Sim. Né? Todas essas especialidades que cada um vai atuar num âmbito diferente, né? Exatamente. E eu sempre digo que toda equipe precisa ter um coordenador do processo. E que pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser a fono, não tem problema quem vai ser, mas precisa dessa figura para que os pais não fiquem sobrecarregados e tendo que definir sozinho a direção da viagem. Então, na medida em que eu tenho um coordenador do processo e que fale assim, na reavaliação eu vi aqui que vocês já estão fazendo terapia ocupacional há 4 anos com a mesma profissional e isso daqui ainda não melhorou. O que nós podemos fazer em relação a isso? A gente deve marcar uma reunião para conversar de novo com ela, a gente deve trocar de terapeuta ocupacional, a gente deve dar um pause na terapia ocupacional. Então, esse olhar macro sobre o processo é um coordenador que vai auxiliar a família a ter. E muitas vezes a família tenta decidir sozinha e não tem as ferramentas necessárias para essa decisão. E o conhecimento também, né, Aline? Porque muitas vezes eu falo assim, eu vou levar na fono, né? Mas meu filho já fez fono, mas ele fez para um fim, agora ele precisa fazer para um outro e precisa de uma fono especialista em uma outra perspectiva, né? Exato. Psicólogo, né? Quantas vezes os pais e mães acham, não, é psicólogo, né? Qual a linha? Não, é psicólogo, né? Isso. E muitas vezes a gente não tem esse conhecimento adequado para entender qual o melhor. E você falou que acho que é super importante, muitas vezes a gente acaba perdendo um tempo grande, tudo bem, né? A gente não tem que saber, mas que a gente procure se cercar de pessoas que consigam nos orientar da melhor forma com o conhecimento que tem, né? Exatamente, e essa situação me lembra algo que aconteceu semana passada. Uma mãe de um paciente entrou em contato comigo, na verdade ele não estava em atendimento com a gente agora, e ela me disse o seguinte, ele agora está fazendo intervenção com fonoaudióloga de novo. E é um menino de 15 anos. E eu falei, intervenção com fonoaudióloga? Por quê? Aí ela foi me explicar que ele está fazendo essa intervenção porque ele estava... ele foi se desenvolvendo, a voz dele foi mudando e ele foi tentando imitar a voz de outras pessoas para falar. E tentando encontrar a voz dele. E eu falei, meu Jesus Cristo, isso não é para intervenção de fono. Isso tem a ver com construção de selfie. Olha só. E aí, na hora em que eu olho e falo, nossa, isso aqui, a direção do tratamento tem que ser outra. Seria psicologia. Seria psicologia nesse caso. E não tem problema nenhum quando é o contrário. Tipo, olha, isso não é comigo, isso é com a fono, isso é com a TO. O negócio é a gente ter um olhar do que é melhor para aquela pessoa naquele momento. E aí, muitas vezes, esse olhar de fora, macro, né? Pode ser feito por um médico, pode ser feito por um terapeuta, mas é muito necessário para que a família não passe tempo perdida. Que legal, que legal. Sara, sobre o TDAH, né? Falamos do TEA, sobre o TDAH, a estratégia é a mesma, né? O que pode fazer diferença no dia a dia para essa criança, frente às limitações que ela pode ter no dia a dia, né? Como buscar o melhor tratamento, né? O que envolve, né? Pensando aí num pai e numa mãe que começou a perceber e talvez tenha um diagnóstico agora de TDAH. É importante ressaltar que, inclusive, o TDAH é uma comorbidade muito comum no TEA, né? A gente não tem uma criança, um adolescente, um indivíduo com TDAH que tem a comorbidade do TEA, né? A gente tem uma criança, um indivíduo com TEA que tem a comorbidade do TDAH e ela é muito comum em crianças autistas. Então, o caminho
ele é muito parecido ao percorrer. Geralmente o diagnóstico do TDAH ele não vem tão cedo quanto do TEA, quando se tem uma boa oportunidade na intervenção precoce, mas os comportamentos podem ser percebidos também desde cedo. E se os comportamentos surgem, e como a gente falou anteriormente no outro episódio, eles trazem disfuncionalidade, eles precisam também de intervenção, que muitas das vezes é um equívoco dos pais. Só no TEA a gente faz uma intervenção precoce? Não. A gente entra com a intervenção precoce quando a criança apresenta atrasos no desenvolvimento que necessitam de intervenção. Então, uma criança com TDAH que tem prejuízos, que tem atrasos, e isso influencia na qualidade de vida dela, a gente precisa de intervenção, mesmo que ainda não haja o diagnóstico fechado. Hoje, o que a gente tem dentro das nossas possibilidades, o que a ciência traz em relação à intervenção para o TDAH, o que a gente tem de ouro é a terapia cognitiva comportamental, né? Eu falo, quando a gente está lá na intervenção precoce, a gente inicia com a análise do comportamento, ambas ali bebendo da mesma fonte, mas a terapia cognitiva comportamental, ela dá continuidade nessa caminhada muito, muito bem, e a ciência sustenta isso, né? O que a gente tem de maior evidência hoje. E algo que eu vejo que faz muita diferença, que já é algo natural da TCC, da terapia cognitiva comportamental, é trazer, alinhado à intervenção com a criança, a orientação parental, que faz toda a diferença no TDAH. Tratar só a criança dentro de consultório com a porta fechada não vai fazer a diferença na vida dela de forma integral, no desenvolvimento integral dela. É necessário que os pais participem, é necessário que os pais tenham uma boa orientação com uma terapeuta qualificada, com uma equipe, uma rede de apoio qualificada, para serem orientados quanto à rotina, quanto à organização dos horários, a previsibilidade para essa criança, os ajustes escolares, um bom PEI, enfim, um bom planejamento terapêutico, inclusive. Como a Aline falou, não existe intervenção de qualidade sem um bom planejamento terapêutico, isso é base. Perfeito. Me assusta muito também quando os pais perguntam, mas você faz plano terapêutico? Mas eu nunca vi isso. Ou então alguém me pergunta, mas eu já escutei isso de outras terapeutas, mas você tem tempo para fazer um por paciente? Mas eu não posso nem começar. É a base. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho basta, né? Como já diz a famosa Alice. Então, é preciso saber o ponto de partida. Uma vez até, também uma fala de Matê, que ela trouxe para mim, falou assim, nossa, mas a gente vai seguir cada pontinho desse. Achei que era só brincar com ele. Mas é brincando mesmo, é no ambiente dele, mas a gente quer chegar nesses lugares com ele, que é aquele equilíbrio, que a gente também falou no outro episódio, de nem ser delegado demais nas intervenções, ou como pais, nem ser diretivo demais, mas também não ser omisso ali as intervenções. Então é brincando, é no dia a dia, é de forma alegre, no ambiente natural, mas é intervindo, sustentando aonde a gente quer chegar com essa criança, para que ela desenvolva na sua plenitude. Que legal, que legal. E você colocou aí da questão da orientação dos pais também. O que é da condição da criança é da condição da criança, mas o que é de comportamento passa necessariamente pelos pais, né? Tinha uma professora que fala, né, a Magda, parentalidade é sobre os pais, não é sobre a criança, né? Então a gente, com o nosso comportamento, consegue sim mudar comportamentos da criança também, né? Sim. Aline, cada criança tem um perfil único, como a gente falou, né? E como trazer mais tranquilidade para os pais para evitar essa comparação, né? E às vezes até dentro do próprio diagnóstico, né? O meu filho tem TDAH e tem um coleguinha que tem TDAH. Às vezes ele está melhor do que o meu filho, aquilo gera uma insegurança. O TEA é a mesma coisa. Mas os dois são um nível de suporte, né? O filho do meu amigo está mais avançado em alguns desenvolvimentos do que o meu, né? Se é que eu posso dizer assim. Como ajudar os pais e mães a compreenderem de que cada criança é única, né? Se nós aqui, talvez típicos, somos únicos, e talvez não somos típicos, né? Mas se pessoas típicas não são únicas, pessoas atípicas também não são e não podem ser enquadradas às vezes na mesma caixinha, né? Como trazer essa tranquilidade para os pais e mães nesse sentido? Então, eu vejo que os pais, eles têm esse grande desafio de perceber o que está acontecendo com o filho deles, com esse olhar de dois ângulos, comparativo com os outros e comparativo da criança com ela mesma.
Muitas vezes, as famílias chegam, na medida em que tem o diagnóstico, ou mesmo antes do diagnóstico, estão só vendo as dificuldades e querem a intervenção, as famílias chegam como se elas fossem correr uma corrida de 100 metros. Elas chegam me dizendo o que eu tenho que fazer para resolver isso rápido. Como se fosse algo para dar check na vida e encerrar. E ao longo do tempo essa família vai entendendo que o processo de tratamento não envolve somente mudança, não envolve somente estimulação. Quando eu pego uma criança de 2, 3 anos, a família está lá no pique, querendo aprender como intervir, como estimular, como fazer acontecer, de modo que essa criança fique boa. Na cabeça deles é como se fosse isso, né? Só que ao longo do tempo, essa família vai tendo que fazer as pazes com a aceitação. E não só com a busca de mudança. Eu falo que é uma balança que precisa ficar equilibrada. Quanto eu busco mudança e que tanto que eu tenho de aceitação em relação a quem a minha criança é, né? E aí é assim que eu consigo olhar para os outros, sim, porque não tem como. É um pedido que a família não vai ter como cumprir se eu falo não olhe para o desenvolvimento das outras crianças, não compare. É natural do ser humano, quando vê duas coisas, compará-las, né? Então, assim, ele vai olhar para outra criança e fazer esse comparativo e vai comparar a criança com ela mesma, né? Esses dias um pai de um paciente mandou lá no grupo, a gente tem grupos de WhatsApp de cada uma das famílias que a gente acompanha, com a equipe e a família junto, exatamente para trabalhar essa comunicação. E aí o pai mandou assim: olha só como que eram as metas de 2021. Olha só. Ele retomou, e é um pai muito cuidadoso, ele faz como se fosse faz no Canva mesmo, tipo as metas com a carinha da criança, muito bonitinho. E aí ele retomou as metas de 2021 no sentido de ver junto, assim, o quanto essa criança já caminhou, né? Então, assim, isso é olhar para a criança comparado com ela mesma, e isso dá um gás gigante de falar assim, olha, lá atrás a gente estava trabalhando jogar. No caso dessa criança, ele jogava muito as coisas, né, em diferentes ambientes. E aí agora, isso é muito passado, né? Então, esse comparativo dele com ele mesmo e o comparativo dele com as outras crianças, às vezes pode gerar, sim, angústia, às vezes pode gerar medo. E aí é desafio para a equipe toda junto saber, assim, tá, dessas diferenças da criança em relação ao grupo, o que vai ser alvo de intervenção? O que não vai ser alvo de aceitação? Olhando para o indivíduo. Olhando para as necessidades dele, porque eu posso olhar para a Sara e falar, nossa, a Sara tem isso, aquilo, outro, que bom seria se eu tivesse. Mas eu posso olhar para a Sara e falar, nossa, a Sara tem isso, aquilo, outro, e eu não tenho, e tá tudo bem. Né? Então, esse comparativo não necessariamente ele precisa implicar em uma pressão para mudança. Ele pode trazer essa aceitação da diferença, né? E aí, por isso eu sinto que quando existe uma rede de suporte que ajude a separar o que vai ser alvo de mudança, o que vai ser alvo de aceitação, eu consigo um impacto muito grande para que essa família lide melhor com a realidade e para que ajude essa criança a construir um self forte. Porque aí essa criança vai se sentir bem quanto a quem ela é, sem precisar ficar com essa ideia, eu deveria ser como meu colega. Né? Então, mas não é fácil, né? Falando assim parece fácil, só que não é. Mas é um exercício diário, né? Exato. A persistência, a consistência, né? E o self que você fala tanto é muito está ligado a essa questão da segurança, da autoestima, de eu sou quem eu sou e que legal, o que eu quero buscar para mim independente dos outros, né? Exato, e na verdade, muitas vezes a família fica aflita para falar com a criança mais velha sobre o diagnóstico dela. Uma criança de 8, 9 anos de idade. Então, que horas que eu conto pro meu filho que ele é autista? Como que eu conto que ele é autista? É uma pergunta muito frequente dos pais. E aí, nessa hora, eu sempre pergunto para os pais que tanto que ele sabe sobre quem ele é antes de se saber autista.
Por quê? É importante que ele saiba, eu sou animado, eu sou meio bagunceiro, eu sou inteligente. Quais são as minhas características antes desse nome, que muitas vezes vira uma simplificação de quem eu sou? Sim. Se eu não sei essas ideias de características gerais, o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu sou, como que eu não sou, antes do nome autismo, acaba que isso vem resumindo tudo. Porque eu tô falando de uma pessoa rígida. Sim. Me disseram que eu sou autista e isso me define. Olha quão limitador isso é. Que é o cuidado que você tem que ter, né? Exatamente. Então, se eu quero que essa criança tenha o diagnóstico e lide bem com o diagnóstico dela, ela precisa primeiro conhecer quem ela é, nas características, nos gostos e tudo mais, para depois esse nome aparecer no processo. Que legal, que legal. Que é o que surge muitas vezes com as crianças que justificam tudo com a palavra autismo. No cotidiano, assim, a gente vê alguém apontando, né, ou falando de alguma coisa que aconteceu. Fulano, mas você derrubou a água ali, agora tem que limpar. Desculpa, é que eu sou autista. Desculpa, é que eu sou autista. Eu percebo isso muito como uma falta de percepção de quem ela é, no todo, das características que ela tem, como, por exemplo, nós diríamos, desculpa, é que eu sou muito desastrada, eu derrubo as coisas mesmo, né, tô buscando melhorar. Não, ela justifica já de cara, é porque eu sou autista. Tudo se resume a eu sou autista. E nem tudo vai se resumir a isso. Então eu deixei cair porque eu sou desastrada. Às vezes eu derrubo as coisas, mas tá tudo certo. Tô tentando manter o equilíbrio aqui. Perfeito. É a crença limitante, né? E isso pode prejudicar um monte de coisas o resto da vida, né? Sim. Sara, a gente fala de coisas que são importantes, né, para toda criança, né? Rotina, alimentação, o sono, quanto que essas coisas que envolvem muitas vezes a necessidade básica, a necessidade de segurança, podem interferir muito no comportamento das crianças. Mas eu tenho uma percepção de que no caso de crianças neurodivergentes, isso ainda traz um potencial de comportamentos que muitas vezes são indesejados muito maior, né? Faz sentido isso para a criança divergente? Essas necessidades básicas de segurança, elas vão influenciar muito mais o comportamento do que uma criança típica? E como que os pais podem também se prevenir, tentar contornar e evitar, às vezes, crises mais agudas? Essa pergunta é muito boa mesmo, porque eu vejo isso diariamente, assim, no todo, com os tratamentos das crianças, desde os piquititinhos até os maiores. Eu vi recentemente um profissional no Instagram falando, ele é famoso assim pelo mundo do autismo, mas ele falou, é melhor uma criança dormir quando ela está com sono do que ela estar em terapia. Isso ficou na minha cabeça martelando, porque eu tenho casos atualmente que isso são coisas que pegam muito, assim, sabe, no processo. E aí eu fiquei pensando, faz todo sentido. Se é uma criança, por exemplo, que precisa de um cochilo durante o dia, e ela não fez o cochilo, como que ela vai desempenhar o potencial máximo dela durante uma intervenção com a atendente terapêutica em casa, né? Ou com a fonoaudióloga, ou com a terapeuta ocupacional. E para que isso aconteça também, né, de conseguir manter esse sono, a terapia, a alimentação, é preciso todo um planejamento, que inclusive traz muitos outros benefícios. Ter uma rotina prevista, organizada para essa criança, ajuda a própria criança, ajuda a família a se organizar, a trazer uma previsibilidade do que pode acontecer, para a criança também saber qual o tempo dela de descansar, qual o tempo que ela precisa trabalhar duro na terapia, brincar, né, trabalhar duro brincando e se desenvolvendo, mas como que é a organização da rotina dela? A criança pode se desregular muito mais vezes quando ela não tem previsibilidade da rotina dela, ou quando ela está com sono, com fome, assim como nós adultos, típicos ou não típicos, também fazemos. Quando a gente está com fome e alguém nos irrita no trânsito, o nosso comportamento sobe muito mais, né, do que quando a gente acabou de comer o McDonald's, né? Quando a gente está com sono, a gente se irrita muito mais fácil. Tanto é que no início da maternidade, da paternidade, a gente tende a ficar muito mais sensível aos estímulos externos, porque a gente normalmente está sem dormir, está privado de muitas outras necessidades para cuidar de um ser que naquele momento precisa. E com a criança não é diferente, ainda mais com uma criança
que é atípica e que na maioria das vezes carrega uma rigidez comportamental importante. Então, trazer a previsibilidade na rotina pode ajudar, inclusive, os pais quando situações não previstas acontecem, né? Então, se a criança sabe que todos os dias aquilo acontece e aquele dia não vai acontecer, mas o pai consegue avisar antes ou trazer uma previsão, olha, hoje não vai ter a sessão da tia Sara, porque a tia Sara está passando mal, né? Então, nós não vamos à tia Sara hoje. É ótimo, mas também pode acontecer dos avisos precisarem ser em cima da hora, e quando for em cima da hora, a empatia por esse indivíduo é importante, porque quando nos avisam as coisas de última hora, a gente também fica bravo, e a gente não lida bem, né? E a gente está falando de uma criança, um indivíduo com uma rigidez, então podem surgir comportamentos interferentes por isso. Então o acolhimento nessa hora se faz necessário. Eu sei que você está muito triste, porque você queria ir na tia Sara, era o esperado, e a tia Sara passou mal, a gente não pôde ir. Eu sei que isso é muito frustrante para você. Que tal a gente brincar de uma coisa que você gosta? Você quer um abraço? Então, acolher essa criança, porque de fato não é fácil. Perfeito. Perfeito. E igual você falou da questão do sono, né? Eu vou falar duas coisas que eu acho que aqui é importante: sono e alimentação. Sono, muita gente não dá importância para a qualidade do sono e principalmente a quantidade do sono, né? Porque a criança precisa dormir um tempo a mais, né? Sim. E claro, ela vai crescendo, vai reduzindo essa quantidade de horas de sono, mas isso vai influenciar em muitas outras coisas, no comportamento, no humor, na paciência, no aprendizado. E hoje não tem esse olhar muito ainda. Não é dada tanta importância, né, para isso, eu acho, ou estou enganado? Não, você está muito certo. E, inclusive, eu acho que nesse mundo de produtividade, né, ainda mais no raciocínio de quando a família busca o tratamento, busca a intervenção, querendo que a criança se desenvolva rapidão, esse raciocínio de, precisa de X horas de intervenção, então não põe a criança para dormir, não. Né? É muito tentador para a família que está achando que está correndo uma corrida de 100 metros, né? Que vai alcançar um resultado e encerra o assunto. E aí, a gente tem dados na literatura que mostram que na hora que eu tenho uma criança pequena que fica acordada por mais de 6 horas, ela começa a ter uma excreção de cortisol. E aí, na hora em que ela fica com o cortisol mais alto, ela fica agitada e irritável. Por quê? Porque ela precisava ter dormido para que não tenha o cortisol aparecendo. Então, esse soninho que a criança tem, esse momento de pausa no meio da tarde, eu brinco com os pais que é como se fosse o computador, que de vez em quando você precisa desligar ele e ligar de novo. Ele precisa se reorganizar. Né? É essa pausa que faz o aprendizado acontecer melhor. E muitas vezes a pessoa fica com sede ao pote, né? E tira o soninho da criança, impacta aí no aprendizado. É um tiro no pé, porque você queria que a criança aprendesse melhor e vai piorar as habilidades dela e inclusive pode trazer problema de comportamento, né? Perfeito, perfeito. E vou trazer uma outra percepção, me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que a autopercepção das necessidades da criança, quando ela tem um diagnóstico, é diferente de uma criança típica. Às vezes ela tem uma dificuldade de autopercepção. Um exemplo, muitas vezes pai e mãe na correria, na rotina, esqueceu da hora do lanche. Essa criança, muitas vezes, ela não vai atentar que ela está com fome, e isso vai refletir no comportamento, né? E às vezes o pai e a mãe vai falar assim, mas do nada você começou a ficar alterado, tá brigando, tá tudo ruim. Você vai, poxa, passou a hora do lanche e eu não percebi. Mas a criança, muitas vezes, ela vai precisar de uma atenção um pouco maior e de uma ajuda para encontrar também, a se perceber, né? As necessidades do próprio corpinho, do que ela precisa. Vai precisar de mais ajuda nisso também. Faz sentido ou não? Total. O quadro de rotina ajuda muito com isso, né? A trazer a previsibilidade visual, que é uma necessidade que a maioria dos indivíduos com autismo tem e outros transtornos do desenvolvimento também, trazer a previsibilidade visual, porque no momento de estresse ou de mais calor emocional, quando ele visualiza é muito mais fácil de compreender, mas esse ajuste da rede de apoio, das pessoas que estão em volta de recordar os horários, claro que acontece da gente esquecer mesmo, né? Mas de trazer os horários de alimentação, de sono, é super importante, porque a criança ainda não tem mesmo, seja típico ou atípico, esse domínio de gerir a rotina dela sozinha, de forma autônoma, né? E essa dificuldade de gestão
tem uma base corporal mesmo, né? Existe um sentido chamado interocepção, que a criança autista muitas vezes tem esse sentido alterado. E que é essa capacidade de perceber o próprio corpinho, seja fome, saciedade, seja sono, cansaço. Então essas percepções, vontade de fazer xixi, vontade de fazer cocô, ela não se percebe com tanta clareza. Então muitas vezes essa criança precisa aprender a perceber o próprio corpinho. Perfeito. E aí muitas vezes a rotina vai dar pra gente a referência concreta de, olha, essa criança tá sem comer há 3, 4 horas. Então se ela tá sem comer há 3 horas, eu já vou dizer pra ela, olha, agora você tá com fome, sua barriguinha tá vazia, sente pra você ver. E aí isso vai ajudando ela a ganhar essa interocepção. Perfeito. Isso é com treinamento, é com persistência? Com repetição. Perfeito. Legal. E a gente falando aqui muito dessa parentalidade atípica, né? A parentalidade típica já é um grande desafio, né? São momentos maravilhosos, de realizadores, que a gente cria memórias inesquecíveis, né? Acho que experiências impagáveis, mas também tem muitos desafios. E a parentalidade atípica, ela traz ainda muito mais desafios do que uma parentalidade típica, né? Muitas vezes, até mesmo solitária, né? Como os pais e mães atípicos podem tentar se organizar para tentar tornar também essa rotina, esse dia a dia, esse desafio diário mais leve? Para vocês duas. Eu penso que um grande desafio e que auxilia muito quando a família consegue é escolher quais brigas comprar. Né? Escolher, olha, o que eu considero que agora é prioritário e o que é supérfluo. Porque o que mais vai ter são pessoas em volta dizendo de 1000 prioridades. E aí você se cercar de uma equipe que te ajude na definição dessa direção. E escolha junto as brigas que vocês vão comprar e quais vocês não vão comprar naquele momento é essencial para que a energia dessa família seja direcionada de uma forma produtiva. Eu sempre falo, a nossa energia é limitada. Então nós temos que escolher que caminho que a gente vai seguir, porque senão eu tenho uma mãe sobrecarregada, um pai sobrecarregado, que não vão conseguir exercer a parentalidade da melhor forma possível, e aí isso é um tiro no pé do processo. Sim. Né? Às vezes com base em um script pronto do que eles deveriam fazer com 1000 direções ao mesmo tempo, eles tentam atirar para todos os lados e não conseguem o resultado que eles gostariam. Né? Então eu penso que esse é um grande desafio, que quando a família consegue, realmente a gente vê que flui com mais leveza, sabe? Perfeito. Tentar buscar essa segurança, né? Esse bem-estar, né? Exatamente. E para tudo isso, eu acho que o autocuidado dos pais com eles mesmos, sabe? É tempo de qualidade da mãe com ela mesma, do pai com ele mesmo e de toda a rede de apoio, porque hoje eu vejo muitos avós, os tios envolvidos também, e às vezes são a maior rede de apoio da criança. Então eu vejo que ter um tempo para se construir, para se fortalecer, para lidar com os desafios que vão surgir com essa parentalidade é muito importante. Outro ponto que eu percebo, como a gente já disse no episódio anterior também, é filtrar as informações que chegam. Então, filtrar o que vê na internet, filtrar os profissionais que escutam, escolher bem as pessoas que vão formar essa rede de apoio, que inclui escola, profissionais, família, porque quando a gente está bem, quando a gente está estruturado, fortalecido, a gente também consegue dar ainda mais o nosso melhor para esses indivíduos que precisam da gente com tanta intensidade. E eu acho que até dentro do que você falou, assim, da vivência solitária que às vezes acontece, né? Eu observo que muitas vezes as mães se sentem sozinhas no processo, porque infelizmente alguns pais não entram no processo. Né? Então, nós puxamos de orelha para você, pai, que se bem que parabéns que você está ouvindo isso daqui, vai mudar já. Isso aí. Então, assim, o que acontece quando é assim? A mãe participa de todo o processo das intervenções, o pai não participa. A mãe vai virando a chata da casa. Por quê? Ela sabe o que fazer e o pai não entende os porquês
das intervenções, ele não acompanhou, então ele não tem como saber. E aí ela começa a tentar que o pai faça igual, e aí a relação entre os dois vai ficando cada vez pior. Porque ela sabe os porquês, ela quer fazer acontecer e ele não está na mesma página que ela. Então, o pai participar do processo de perto faz com que eles fiquem na mesma página e faz com que eles consigam ter esse processo de autocuidado e de proximidade do casal. Perfeito. Porque aí um se ancora no outro e os dois ficam mais fortes diante dos desafios que vão vir. Perfeito. Não, e isso é fundamental, né? Acho que eu falo muito aqui, a missão é dos dois, não existe responsabilidade maior de um ou de outro, né? A missão é dos dois. A gente sabe que tem casos que o pai cuida mais e a mãe cuida menos, mas a maioria dos pais que de fato não assumem esse papel verdadeiramente, né? E se tem filho, cara, não interessa se você quis ou se você não quis, cara, é responsabilidade, né? Vai lá e cuida da melhor forma, que é um serzinho que depende muito de você, né? Total. E o ambiente interfere muito no desenvolvimento da criança, então tomar tempo e cuidado com tudo isso que a gente falou é necessário para o desenvolvimento da criança que os pais tanto almejam também. Essa ausência dos pais no processo terapêutico, no processo da criança e dessa família, a gente até falou em um outro episódio, é muito presente. A grande maioria das vezes as crianças chegam com as mães. E eu percebo também que esses pais, muitas das vezes que não chegam no consultório, quando chegam a gente percebe que tem muitas das vezes comportamentos parecidos com o que a criança apresenta, e eles mesmos falam, eu não tenho o que contribuir, não tenho o que falar, não tenho como ajudar, e tem sim e muito, né? Em muitos casos eu digo essa proximidade com os comportamentos que a criança traz, porque a gente sabe da questão genética, né, que o autismo e outros transtornos do desenvolvimento carregam, e os pais, quando têm essa dificuldade da socialização, ou do comunicar, ou do lidar com a rotina, como um caso que a Aline trouxe anteriormente, eles também vão ter essa dificuldade de chegar no consultório para poder falar o que eles pensam sobre o filho, para poder participar. Então, eu acho que também pode ser um papel de toda essa rede de apoio e dos terapeutas de buscar formas de acessar esse pai, essa mãe, né, dependendo do caso, para trazer o conjunto. Eu sempre falo que muitas das vezes a criança também mora com a avó, com a tia, com a galera vai participar do processo terapêutico quando necessário também, porque é toda a rede de apoio que essa criança tem. Né? Então todo mundo precisa estar alinhado, trabalhando junto, porque senão um sempre vai estar sobrecarregado. E esse sobrecarregado vai ser o chato. Exatamente. E você colocou aí, né, às vezes o pai fala assim, mas eu não tenho o que contribuir. Aí isso é mais sério ainda, porque mostra uma ausência muito grande, né? Então precisa ter presença, precisa se interessar. E eu falo muito da questão da coerência também, né? Você pergunta para qualquer pai e mãe quem que são as pessoas mais importantes na sua vida. Geralmente vai falar o filho, né? Mas quanto tempo você dedica para essa criança que é a mais importante na sua vida, né? Então acho que é uma realidade que de fato a gente precisa mudar, e eu acho que aos pouquinhos a gente precisa caminhar muito rápido, né? Mas enfim, a gente vê aos poucos uma melhoria nesse sentido também. Né? E até nesse gancho do que a Sara falou, de pais com características parecidas do autismo, muitas vezes eu vejo que esse pai traz contribuições que ninguém mais da equipe iria pensar. Legal. Né? Eu me lembro de uma criança que a gente acompanhou e que estava todo mundo batendo cabeça, tentando que ela conseguisse fazer relato de eventos passados. Esse era o nosso objetivo, era o que a gente estava querendo que ela desenvolvesse. Contar o que aconteceu, com início, meio e fim. E aí, a gente tentou várias estratégias e nada estava funcionando. E numa sessão de orientação de pais, esse pai falou assim, olha, o jeito como eu me organizo é numérico. E ele disse, eu penso... 1, aconteceu tal coisa. 2, aconteceu tal outra coisa. Olha 3, só. aconteceu tal outra coisa. Ele se organizava na fala, porque ele ia contar do passado, de forma numérica. Interessante. E eu nunca ia pensar isso. E aí, na hora em que ele falou isso, eu falei, pronto. Que legal. Nós vamos implementar assim e ver como é que ela responde. E, gente, foi muito impressionante, porque a filha dele começou a entender certinho, com muita facilidade. Por quê? Porque ele pensou num caminho que eu não pensaria.
E é isso que é aceitar as diferenças, né? A gente vê, olha, a diferença dele foi o que trouxe mais contribuição naquele momento. Então, às vezes, esse pai tem uma ideia de que ele não tem o que contribuir exatamente por esse histórico de baixa autoestima, baixa autoconfiança, por ter características também do autismo. E, na verdade, às vezes ele tem uma contribuição muito única ali para dar e que vai ajudar demais no desenvolvimento da criança. Que legal, sensacional. Que isso sirva de estímulo, né, para maior participação dos pais e das mães e também da família como um todo, né, que seja sem julgamento, com mais acolhimento, né, dos avós, dos avós, dos tios, tias, também de todo mundo que está convivendo ali, que também é parte importante e integrante também na lida e nas relações com essa criança, né? Sim. Legal. Conversa sensacional. Então, super obrigado. Fiquei muito feliz. Saiu daqui também com muita coisa nova, com muita informação valiosa e acredito que todo mundo que vai nos assistir vai também transformar a vida dessas pessoas também. Obrigado pela generosidade e disponibilidade de vocês mais uma vez por estar aqui hoje e queria deixar o espaço aberto para vocês agora, para dar o seu recadinho final, para dar as suas dicas, compartilhar também trabalho, rede social. Fiquem à vontade. Vamos lá, então, vocês conheceram um pouquinho do nosso trabalho, né? Vou fazer propaganda da Sara primeiro, porque assim, a Sara é uma querida, é uma profissional ímpar, né, que tem muito a contribuir para o processo de várias crianças, e eu vejo que esse olhar cuidadoso nada substitui, né, quando você disse na apresentação dela, ela é apaixonada pelo desenvolvimento, acho que isso é a base de todo o processo, então espero do fundo do coração que vocês que estão assistindo a gente, que encontrem profissionais que sejam essas pessoas apaixonadas pelo desenvolvimento. Eu tenho uma paixão muito grande também por esse processo todo, muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando sobre isso, aprendendo, ensinando junto. E quem tiver interesse em me seguir no Instagram, @AlineAbreuPsi, lá eu sempre compartilho informações com os terapeutas, né, nesse sentido mesmo da gente conseguir aprender a como que eu vou trazer esse pai para terapia, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou levar o pai não tá indo para terapia, eu pergunto, como que você tentou viabilizar que o pai fosse, e às vezes não foi nada feito. Perfeito. Então, assim, eu busco muito capacitar as terapeutas, seja através das mentorias que eu dou, seja dos processos da pós-graduação, dos cursos que eu faço. Então, vai ser uma alegria ter vocês lá comigo, e no Instagram da Link Psicologia também, onde eu compartilho a rotina da clínica, que é aqui em Belo Horizonte, para que a gente tenha cada vez mais pessoas sendo impactadas por esse amor ao trabalho do desenvolvimento. Que legal, que legal. Obrigada, Igor, obrigada, Aline, pela oportunidade. Quem tá aqui de pertinho, o Igor e a Aline, sabe dos meus brilhos nos olhos, meu brilho nos olhos, sem né, dúvida. Por estar tendo a oportunidade de gravar com você, de escutar de perto a Aline, o Igor sabe, né, dessa vontade e da minha admiração por você. Agradeço a indicação do meu trabalho e realmente eu sou apaixonada pelo desenvolvimento de crianças. É algo que eu digo que a psicologia infantil, ela me escolheu, eu não escolhi de cara, eu fui chegando aos pouquinhos nela, e que alegria poder trabalhar com aquilo que eu amo fazer, é uma dádiva. E para quem quiser me seguir também, o meu perfil é Psi Sara Beda. Lá eu compartilho aos pouquinhos, retornando do pós-maternidade, o meu dia a dia e algumas dicas e alguns conteúdos que eu compartilho de opinião, inclusive conteúdos muito bons da Aline. Eu sempre digo que hoje a gente tem redes sociais de conteúdos rasos, e a Aline, ela aprofunda e mergulha neles sem esperar nada em troca. Né? Isso é algo verdadeiro e algo que a gente vê de forma muito rara hoje em dia, né? Então, admiro muito seu trabalho, viu? É uma honra. Legal, e é uma honra, Igor, receber um convite de novo para gravar com vocês. A honra é minha. Fiquei muito feliz e só tenho a agradecer, viu? Obrigado demais, vocês duas. Obrigada a você. Foi joia. Esses 2 episódios, né? Foram joias. Muito obrigado.
Obrigada a você. Pois é, e esse foi o segundo episódio com a Aline e a Sara, um episódio sensacional, com muita informação valiosa, voltando a atenção para o desenvolvimento das nossas crianças, sobre aquilo que merece uma atenção especial e também muitas informações de grande valor para quando a nossa criança recebe um diagnóstico. Mas antes de encerrar, não deixe de curtir esse episódio, dê o seu joinha, também se inscreva no nosso canal, no nosso podcast e compartilhe esse conteúdo com todos aqueles que você ama, que você quer bem, sejam familiares, amigos, colegas, para que o Pai Descer no Paraíso impacte positivamente o maior número possível de papais, de mamães e de cuidadores. E se você está nos acompanhando em alguma plataforma de podcast, não deixe de classificar esse episódio. 5 estrelas farão o papai aqui muito feliz. Lembrando que no Instagram, no YouTube, nas plataformas de podcast, você nos encontrará como Pai Descer no Paraíso e no TikTok como Pai Descer no Paraíso.tiktok. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo episódio. Até lá!